Louvado seja o Senhor nosso Deus, que tem falado conosco gostosamente e continuará falando conosco através da instrumentalidade do seu servo, presbítero Felipe. Deus o tem usado. E nós queremos que o Senhor continue usando. Para isto, nós vamos fazer como o apóstolo Paulo nos ensinou, orando uns pelos outros. Não é? Então é momento da palavra. Que o Senhor possa colocar cativa a nossa mente à palavra. No nome de Jesus. Você que pode, torna-te em pé mais uma vez. Para nós falarmos com Deus. Senhor, em nome de Jesus. Nós mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Porque é tão bom falar contigo, meu Senhor. Como é bom falar contigo, Jesus. É bom quando nós falamos e quando nós podemos ouvir a Tua voz. Ouvir o Senhor nos orientando, o Seu Espírito Santo nos conduzindo. Senhor, e nós queremos neste momento ouvir a Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco. Usa o Teu servo, Senhor, através do Teu Espírito Santo, na unção, no entendimento, no conhecimento, aleluia. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, meu Senhor. Nós gostaríamos de ouvir tanta coisa, Jesus, mas nós não sabemos o que nós precisamos, mas o Senhor sabe. Oh, aleluia. Que essa graça, Jesus, que esta unção gostosa do Teu Espírito Santo continue conosco. E que as nossas mentes estejam cativas à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos. Amém. Aleluia. Pode sentar. Fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. É bom demais sentir a presença de Jesus, né, irmãos? Eu já tô gripado, aí eu fico chorando, irmãos, aí que piora mais o negócio já. Oh, glória. Já tá difícil para falar, queridos, essa gripe. E aí a gente sente a presença de Deus e eu não consigo me controlar. Eu começo a chorar toda vez, irmãos, toda vez. É um negócio de maluco. E eu não quero perder isso não tenho vontade de perder essa situação. Queridos, em nome de Jesus, abre suas Bíblias lá em Salmos de número 50, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Salmo de número 50, queridos. Versículo de número 15, por favor. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Salmo 50, versículo 15. Glória a Deus. Somente a filha da irmã Gonçala não achou, que ela já foi arrebatada. Olha que maravilha. Ela está intercedendo por mim ali, irmãos. O Espírito Santo vai falar com a gente, porque ela não para de orar ali, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu me lembro, olhando essa cena, eu me lembro quando eu era pequeno, eu vinha para a igreja, irmãos. E eu dormia o culto todo, e era tão gostoso que eu dormia, que era beleza. Quando eu falava amém, aí entrava o Espírito Santo em mim, eu corria. Me trazia um vigor depois, irmãos, era um negócio de maluco. Irmãos, Salmos capítulo 50, versículo de número 15, a minha versão diz assim: E invoca-me no dia da sua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia, glória a Deus. Somente esse versículo por enquanto, queridos. Depois a gente vai dar uma corridinha aí, segundo o Espírito Santo vai ministrando em nossos corações. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite com os irmãos
Na última vez que eu pude ministrar a palavra de Deus, a gente falou sobre a santificação, né? A qual o Espírito Santo veio e me arrebentou, queridos. Ele é tremendo nessas coisas, né? E hoje eu quero falar de uma das ferramentas poderosas da santificação, né? Nós temos algumas ferramentas, né? E eu quero falar hoje sobre a oração. Oração, irmãos. Eu estava aqui, né, preocupado, Senhor, eu falar desse negócio parece ser tão simples, Jesus, né? Aí o pastor, antes de eu ministrar, falou: irmãos, não sei aonde aí que o irmão, né, 24 horas de oração, né, pastor? E ele falou: oração irmãos, a oração é a ferramenta poderosa. Eu falei: amém, Jesus, agora. Ferramenta poderosa, eu também posso. Falei: ô Jesus, então amém, vamos meditar. Irmãos, é algo que é tremendo nas nossas vidas, é algo que foi nos ofertado e nos ensinado até pelo nosso próprio Jesus. Quando uma vez perguntaram para ele: Senhor, como que nós vamos orar? E ele nos ensinou então a oração do Pai Nosso. Aquilo não foi um pastor, um padre, um diácono, um presbítero, um apóstolo. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele fez um resumo muito breve ali dentro do Pai Nosso, né, que nós conhecemos muito bem. Então a oração tem uma ferramenta muito poderosa que ela vai de capa a capa na Bíblia. A gente sempre vai se deparar com essa questão da oração. Então, lembrando, dentro da santificação é uma das ferramentas que o cristão ele não consegue viver sem. Não existe condição de cristão sem a oração, queridos. Não tem como. É impossível nós sermos cristãos se a gente não orar. É uma condição que é impossível nós sermos. Se não tiver oração, não existe cristianismo. Imagine o cristão se a gente cortar a oração do cristão. Fala: a partir de agora, todos os cristãos não precisam mais orar. Tem uma modalidade nova aí chegando, um negócio meio mais moderno, mais new, né, mais tranquilão, então você nem precisa orar mais, porque Deus ele conhece todos os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que antes de chegar a palavra em nossa boca, o Senhor já conhece, então não precisa mais orar. Que você consegue se imaginar, querido? Você consegue se imaginar vivendo na presença de Deus sem oração? Não tem condições. Eu, pelo menos, eu não consigo imaginar essa questão. Muito obrigado, querido. Eu não consigo imaginar essa questão, não. Porque se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, nós vamos ver tantas circunstâncias de vitória acerca da oração. Mas muitas. Queridos, isso perdura até os dias de hoje. Quantas coisas tremendas, meus irmãos, Deus tem feito através das nossas orações. Deus tem feito coisas tremendas, meus irmãos, através da sua oração. Da sua oração. Através das suas lágrimas que têm sido derramadas, Deus tem respondido. Quantas pessoas têm dado testemunhos de vitória, de cura, de libertação, através da nossa oração. Queridos, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos homens e mulheres de Deus que venceram através da oração. Eu imagino que eu falando isso, você já começa a pensar em alguns, né? Eu falando aqui, você talvez, nossa, é verdade. Eu me lembro aqui, quem não se lembra de Daniel? A palavra de Deus diz que Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. No mínimo, né? 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. E era uma condição que ele poderia estar fazendo o que for. Ele parava, ele tirava lá, ia para o cantinho dele. E ele ia buscar o Senhor Jesus em oração. E a gente olha quem foi Daniel, queridos. Daniel foi um daqueles que foi levado cativos num período que Israel foi levado oprimido. Foi levado cativo e Daniel estava no meio dessa circunstância. Ele não era um homem que estava vivendo um grande sucesso pessoal, um grande sucesso de vida pessoal, não. Ele estava dentro de uma circunstância de cativeiro. E a palavra de Deus diz que o rei escolheu alguns, né, dos mais sábios. Ele tirou ali alguns escolhidos a dedos desse povo que estava levado cativo. Nabucodonosor escolhe alguns homens e dentre eles está esse homem chamado Daniel. Ainda um jovem, e quando ele é levado para dentro do palácio, ele escolhe então não se contaminar, porque ele tinha em seu coração princípios que eram inegociáveis.
Então, quando o banquete do rei, que foi colocado a ele, porque ele estava ali a serviço do rei, em algumas circunstâncias, ele estava a serviço do rei, e ali colocado, então, um banquete, ele coloca em seu coração em ser diferente. E eu entendo, irmãos, que essa condição que vai falar mais para frente, né? Eu estou colocando a história desde o início, mas a condição de oração de Daniel, ela é colocada um pouco mais para frente. E eu acredito, irmãos, que esse menino ele não foi colocado a essa circunstância de oração somente porque ele foi levado cativo. Eu acho que era uma condição dele de lar. Era uma condição de lar, implementada dentro do seu lar. Eu imagino, eu falei, para onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito. Eu estou conjecturando, eu imagino que isso foi implementado no coração dele acerca dos seus pais. Porque primeiro, ele entra no palácio, ele poderia ter todas aquelas regalias, e ele escolhe e fala, não, eu não quero me contaminar, eu quero ser separado. Então, o rei, olha, obrigado pelo banquete, mas eu e esses meninos aqui, nós vamos fazer 21 dias de um jejum, de uma dieta específica. Nós vamos comer só saladas, né? E o rei até se preocupou ali, aqueles que cuidavam da alimentação até se preocupou, porque imagina, 21 dias comendo, eles precisavam estar fortes. Eles eram guerreiros. Eles precisavam estar fortes. Mediante a todos os soldados que existiam ali, eles precisavam estar fortes. E eles, então, naquela condição, todos nós sabemos que eles, depois de 21 dias, dentro desse propósito, eles são colocados, em comparação aos outros, eles estavam mais robustos. Porque eles estavam seguindo um propósito que Deus colocou no coração de Daniel, que era não se contaminar. E Daniel era um homem de oração. Mas, irmãos, quantos outros eram homens de oração? Daniel mesmo, né, orando ao Senhor Jesus, na oração de Daniel, Deus fechou a boca de leões. Deus não livrou da cova, mas nos livrou na cova. A oração tem muito poder, queridos. E quando a gente se depara, nós vamos falar mais um pouco disso, nós se deparamos com esse versículo aqui maravilhoso, dentro de um Salmos que vai apresentar tantas circunstâncias, e focar somente num versículo é até complicado, mas pegar esse versículo isolado e ele vai nos dizer, invoca-me no dia da sua angústia. Ele vai trazer 3 circunstâncias. Invoca no dia da sua angústia. Então, primeiro, nós aprendemos, queridos, em cima desse salmo, que o dia da angústia vem. Ele não está falando assim, olha, para alguns vai chegar a angústia. E para esses daí, aí você vai ter a condição de oração. Não, ele está falando num contexto geral, a angústia ela vem, o dia mau vem para todos, assim como o dia bom vem. E nesse momento de angústia, queridos, não é um momento de angústia qualquer. É aquela circunstância que nós não podemos fazer nada que vai nos tirar dessa circunstância, sabe? O que eu vou fazer para me livrar dessa situação? Eu não tenho o que fazer. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, é nesse momento. É o cenário propício, aleluia, para Deus agir. Esse cenário é o ideal, porque quando nós não temos o que fazer, queridos, aí muda o cenário, muda a circunstância. É igual o apóstolo Paulo fala, olha, Senhor, o teu poder, irmãos, presta atenção nisso aqui, o teu poder se aperfeiçoa na minha força. Alguém falou, aleluia, irmão, misericórdia, você não está ligado na palavra, não? Não, mas, irmão, não, eu falei errado. Não. Ah, irmão, ali alguém está dando lugar ali. Glória! Tem um vaso dando lugar, glória. O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essa condição de fraqueza, queridos, é quando foge do nosso controle de força. Porque na minha força e na minha conjectura que eu possa estar atuando, aí não precisa de Deus. Porque eu posso, olha, levantar cedo para ir trabalhar, eu preciso de Deus. É claro que Deus é tudo em nossas vidas, é claro. Se Ele não me dá o fôlego de vida, eu nem levanto, não é verdade? Nós nem levantamos. Mas para ir trabalhar e a luta, essa é uma condição que até o ímpio faz. Não é verdade? É a luta para as conquistas que nós temos na vida, os sonhos, os anseios, os desejos, as condições preparatórias para um mundo que é bem competitivo e faz parte. Isso daí, queridos, até o ímpio faz. Até o ímpio faz, mas aquilo que foge, que não tem para onde ir. Olha, alguém te procura, que
Felipe, ora por mim. Eu estou numa condição assim, assada, e não tem jeito para a medicina, não tem jeito, já perdeu, o vício tomou conta, a doença entrou, a condição pecaminosa enraizou. Ora por mim. É nessa hora, queridos, é nessa hora da angústia de alguém, na sua angústia, olha, o meu pecado me dominou. A minha circunstância adversa me dominou, o momento de angústia, essa doença que eminente que está falando, olha, o médico diz, você só tem tanto tempo de vida. Queridos, é nessas horas que o casamento se foi. É nessas horas que perdeu-se tudo que tinha juntado por uma circunstância que nós não conseguíamos. E sobretudo é a hora que a gente não encontra mais Deus. A hora que o coração aperta, que a angústia vem e que as circunstâncias parecem ser maior do que tudo. Ah, queridos, é nessa hora que o nome de Deus vai ser glorificado. É nessa hora, porque sempre foi assim. É nessa hora que nós vamos para o joelho. É nessa hora que nós nos apresentamos diante daquele que tudo pode. Porque como disse a irmã Roseli ali lá em Hebreus capítulo 13, salvo engano, vai dizer que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que era colocado os enfermos diante dos apóstolos, os discípulos de Jesus era colocado. E eles eram curados. Hoje pela manhã, queridos, houve uma palavra que o pastor Ronaldo nos ensinando, pela graça do Espírito Santo. Ele pediu para eu ler lá em Atos 10, acerca de Cornélio. Queridos, é muito interessante que ali vai envolver dois personagens, Cornélio e Pedro. Eram os dois personagens principais, ali tem vários outros, né, que estão envolvidos no cenário, mas esses dois principais, essa palavra é muito tremenda. Só de ler ali você já começa a querer glorificar, né? Porque é muito tremenda essa passagem. E um pouquinho antes de entrar no capítulo 10, vai dizer que Pedro, ele estava operando milagres acerca de Jesus. O Espírito Santo era tanto na vida desses homens, estava ali no início do Atos e tal, as coisas acontecendo, e milagres acontecendo, paralítico andando e mortos sendo ressuscitados. Teve aquela menina, que eu esqueci o nome dela agora, Jope, Dorcas, isso mesmo, Dorcas. Tem até outro nome, né, que a tradução, a própria Bíblia diz. Isso mesmo, que a própria Bíblia vai trazer como Dorcas. Aquela menina tinha, a Bíblia diz que essa menina, ela era uma menina, primeiro, de oração, e segundo, era uma menina que fazia caridade, né? Diz a Bíblia que ela dava esmolas. E ela veio a falecer, e a comunidade ficou muito entristecida. Eles chamaram Pedro. E diz a Bíblia que estava ali entre essas pessoas algumas mamães ali, né? Algumas mulheres. E Pedro, quando chega no recinto, elas começam a apresentar algumas costuras, algumas coisas, algumas roupas, as confecções que essa menina havia feito. E elas começam a chorar, olha aqui, olha o que ela tinha feito. E Pedro falou o seguinte, olha, não falou aqui, vamos dar a mão, vamos ter fé. Não, Pedro fala, sai todo mundo. Primeiramente, sai, todo mundo para fora. Porque nem todo mundo tem a fé igual. Nem todo mundo está num propósito igual. Era para todos estar. Eu não estou colocando aqui uma condição de melhor ou pior um que o outro, não. O chamado é para todos, mas nem todos tomam posse dessa verdade. Só que Pedro, ele estava, né, como diz os mais antigos, os mais pentecostais, segura o santo para ele não sair no mistério. Estava na fiação. Estava na fiação. O Pedrão, ele estava na fiação. Então, ele mandou todo mundo sair, ele começou a orar pelaquela menina. E a menina veio ressuscitar. Trouxe de volta a vida, ele sai do quarto e apresenta, ó, está aqui a menina pelo qual vocês estavam pedindo. E esse Pedro, então, ele fica alojado na casa de outro homem. E diz a palavra do Senhor que outro homem, Cornélio, também era um homem piedoso, dava esmola, e diz a palavra de Deus que era um homem de constante oração. Olha aí, irmãos. Olha aí, ele não tinha experimentado ainda da graça de Deus. A Bíblia diz que ele era um judeu de constante oração. Irmãos, que coisa gloriosa. Porque ele estava orando lá, Pedro na fiação do outro lado, ainda nem tinha entendido os propósitos de Deus. Hoje está muito fácil para nós, Pedro não tinha entendido.
Mas diz a palavra de Deus que em um determinado momento, Pedro sobe para orar. E Cornélio já estava em oração. Alguns tempos atrás. E ele teve uma visão, irmãos. Que era para ele dirigir alguns servos dele e chamar Pedro. E Pedro, então, subindo para orar, ele teve o seu espaço de oração, ele foi orar. Irmãos, é na oração que a gente vai encontrar as profundidades de Deus. É somente na oração, meus irmãos, que nós vamos ter a revelação das coisas de Deus. Não tem outro meio. Irmãos, a oração ela não é uma condição única, daqui para lá. Não é, a oração é um diálogo, queridos. Isso é em toda a Bíblia. Não sou eu que estou falando. Tem momentos, é claro, que Deus, ele se cala. Mas a oração, toda a oração de um justo, ela tem resposta. Pode ser não de imediato, mas primeiro, queridos, você vai sentir a presença de Deus. Isso é um fato. Quando você se recolher para uma oração, eu não estou falando uma oração que você faz constantemente, Senhor, abençoa fulano, somente um rito, estou falando oração, você entrar na presença de Deus e se separar, assim como Pedro estava fazendo naquele momento. Tanto é que ele teve fome, enquanto o pessoal foi fazer alguma coisa para Pedro comer, ele estava com fome, ele estava naquele momento de oração, ele tem um êxtase, diz a Bíblia. E é então que ele tem a revelação de Deus. A revelação que era para ele não tornar impuro aquilo que Deus estava purificando, que era a salvação dos... A irmã Gilmara está na fiação, ô glória. A salvação dos gentios. Porque até então na cabeça dos irmãos, que eram todos judeus, na cabeça deles não tinha salvação por gentios, né? Então ele estava em oração, irmãos, e Cornélio lá do outro lado, eles aqui. Então Deus faz o mover, Deus manda Cornélio ter com Pedro, e Cornélio manda os seus servos, vai ter com Pedro. E Pedro não entende nada daquela visão que desce aqueles alimentos que os judeus não podiam comer, e Deus fala para Pedro, mata e come. Ele fala, Senhor, jamais, eu nunca comi nada que fosse impuro. E Deus fala para ele, Pedro, não torne impuro ou comum aquilo que eu santifiquei, que eu purifiquei. E diz a palavra de Deus que Pedro ficou a meditar naquela visão. Ele não estava entendendo, está escrito lá. Ele não estava entendendo, queridos. Então bate alguém na porta lá, Pedro. Aqui que está o Pedro, aqui que está o Pedro. Olha, tem um homem lá que também está em oração lá, que mandou ele ter. E Deus leva Pedro até lá. Né? Ele primeiro ele hospeda, né? E Deus leva Pedro até aquele homem, queridos. E quando Pedro chega lá, a coisa foi tremenda. Porque Pedro estava em oração. Do outro lado, a casa que recebeu Pedro estava em oração. E o mover de Deus foi tremendo naquele lugar. Salvação, transformação, línguas derramadas, unção de Deus. Eles ficaram pasmos, Pedro e aqueles que acompanhavam Pedro, todo... Nossa, eu não sabia que era por gentios. Irmãos, as novidades de Deus vai se concretizando em nossas vidas quando nós temos vida de oração. As coisas vão acontecendo assim que a gente vai ficando perplexo, mesmo conhecendo o Deus que nós servimos, mesmo sabendo que Deus é Deus que abre mar, que faz paralítico ver, que faz o sol voltar. Nós ficamos perplexos porque às vezes nós falamos e nós não temos tanta fé. Porque nós estamos orando naquela fé muito, nossa, humana. Da mesma forma, igual o pastor Francisco ministrou aos nossos corações um tempo atrás, falando daquela circunstância que Pedro está preso. E a igreja está fazendo o quê? Orando. A igreja estava orando, irmãos. Ela não estava fazendo somente uma campanha que faz parte mais da casa própria. Não, ela estava orando por um propósito de Deus. A igreja estava em concordância, em oração. E diz a Bíblia que Deus livrou Pedro daquela circunstância de prisão. Irmãos, são coisas tremendas. Então, no momento da angústia, nós estamos vendo aqui, foram momentos de angústia que esses homens, que essa igreja, ela se colocou em oração. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Se as nossas vidas estão em angústia, está em iminente fracasso, salvação de pessoas que nós estamos orando e parece que não tem jeito, casamento destruído, negócios quebrados, vida espiritual totalmente destruída, parece que o nosso ministério às vezes não avança. Queridos, tudo isso nós vamos encontrar resposta na oração. Queridos, o seu casamento, meu irmão e minha irmã, pode ser restaurado na oração. Se o atribulado do seu lar está te perseguindo, se é atribulada, só Jesus na causa, está se levantando, é oração.
Se teu filho está perdido, se tua filha, se teu neto, teu sobrinho, é oração. Se teu esposo, a tua esposa está fora da salvação, é oração. Queridos, hoje eu tive o grato privilégio de estar fazendo uma visita para o meu pastor, Francisco. E ali naquele ambiente tão gostoso, nós nos lembramos da palavra de Deus escrita lá em Salmo 128, que tem promessas maravilhosas para nós. Que nós seríamos aquele que é correto, íntegro, justo, temente ao Senhor, ele será feliz e irá bem. Queridos, uma condição para a gente ser reto, íntegro ao Senhor, dentro de uma santificação ao qual o Espírito Santo já tem nos ministrado, faz parte a oração, mas total. Total. A Bíblia diz, queridos, assim, olha, eu e a minha casa serviremos. Queridos, essa é uma condição para o justo. Ao momento que nós nos aproximamos de Deus, e essa condição é santificação, e dentro dela está a oração, não tem como se aproximar de Deus sem oração. Nós somos santificados em Deus, queridos, e nós somos justificados, e dentro dessa santificação tem promessas para nós. Que quando nós formos orar, e nós colocamos, queridos, não existe aquele negócio de colocar Deus na parede, não. Mas tem uma condição que nós podemos e devemos. Senhor, na tua palavra está escrito isso, isso e isso. Senhor, na tua palavra me dá uma condição, que se eu for assim vai acontecer isso, isso e isso. Senhor, eu tenho te buscado, não que eu sou capaz de alguma coisa, não que eu seja merecedor, mas a tua palavra diz que eu fui justificado no Senhor. E a tua palavra diz que se eu buscar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, nós temos que tomar posse disso. A sua casa irá bem, irmãos. Através da sua oração, tá só você orando, não interessa. A sua casa em nome de Jesus irá bem, a sua família irá bem, os seus filhos serão bênçãos, o teu esposo, a tua esposa será bênção. Aleluia, glória a Deus. Os seus filhos, como diz a Bíblia, eles não serão para desonra. Oh glória, aleluia, não serão, aleluia. Oh glória. Oh, meu irmão, é a palavra de Deus que diz isso. Os nossos filhos não serão filhos para desonrar. As nossas famílias irão bem, queridos. Oh, glória. Oh, meus irmãos, nós temos que tomar posse disso. Essa condição e essa certeza vai vir ao momento que nós tivermos uma vida constante de oração. Jesus, uma certa feita, diz assim para os seus discípulos: orai sem... Não tem condição para oração. Tem orações específicas, queridos, que somos só nós e Deus. Que é aquela que está descrito lá em Mateus 6. É isso, irmão Ronaldo? Tirei 10? Glória. Depois você me dá a estrelinha. Mateus 6. O irmão Ronaldo confirmou. Você vai fechar a portinha do seu quarto. E aí você vai ter uma intimidade com o seu Deus. Tem orações assim. Tem oração que a gente vai clamar uns pelos outros. Tem vários tipos de orações, queridos. Tem essa oração que é muito específica, mas o Senhor disse: orai sem cessar. Você está indo com a mochilinha, irmão Ronaldo, no busão, sinalzinho, entrou. Às vezes não, o louvorzinho no fone, né, irmão Ronaldo? Eu sei. E está ali no busão, a caminho do serviço, oração. Está no metrozão da massa, no trenzão da massa, né, Ronaldo? Embalado a vácuo às vezes, né? Em oração. Os irmãos que já vão de carro, né? Já põe um louvorzinho lá, já fica em oração. Os irmãos que vão de moto, às vezes, como, né, a maioria das vezes eu vou, tá indo em oração. Mas, claro, liga, não vai fechar o olho, né, irmão? Você está dirigindo, ô Senhor. Mas é oração sem cessar, queridos, é sem cessar. Às vezes a gente está trabalhando e as coisas vêm para tirar a nossa paz. Porque esse mundo não nos pertence.
E muitas vezes as coisas vêm para nos afligir. E às vezes a gente fala, Senhor, eu não poderia estar agindo dessa forma. Eu não poderia estar tomando essa condição, porque foge aos meus princípios. E às vezes, queridos, eu não sei qual que é a sua área de atuação, não sei do que você trabalha, mas às vezes te exige condições que no seu natural, nos seus princípios, você fala, não, eu não gostaria de estar fazendo isso. Não estou falando algo que seja imoral, nada do tipo, mas coisas que às vezes você tem que negociar. Fala, Senhor, não me traz paz. Não me traz paz a conduta que eu tenho que tomar, a forma que eu tenho que agir, não me traz paz. Queridos, ou pessoas que vêm te perseguir, Satanás usando alguém, condições de vidas, e nós precisamos estar em constante oração. Se nós não tivermos em constante oração, nós vamos cair. Você quer ver um termômetro? Ah, irmão, eu não sei se eu preciso orar mais. Eu tenho orado, mas eu não sei. Você está ministrando aí, mas eu não sei. Como que eu vou saber? Irmãos, tem um termômetro que eu me meço. Eu já sou uma pessoa chata, minha esposa não vai concordar. Porque ela está recebendo de Deus, né, irmã? Glória a Deus. Eu já sou uma pessoa meio preocupada com as coisas, principalmente se começa a fugir do meu controle. E eu começo, irmãos, a ficar insuportável comigo mesmo, quando eu não estou orando. Vem murmuração, vem crítica. Eu não quero aceitar muitas vezes as coisas que Deus está me proporcionando. Não quero, está fugindo, não quero. Eu sou assim. Graças a Deus que só eu sou assim aqui na igreja. Graças a Deus que você não é assim. Eu tenho certeza que você não é assim. Mas eu sou assim. E aí eu começo a me medir, porque eu começo a ficar insuportável espiritualmente. Começa a me faltar a fé. Começa a me faltar o amor. Começa a me faltar a condição de que eu sou somente filho. Somente isso. Ele está no controle. Quem sou eu? E às vezes eu quero falar, não, assim não. E quem é assim não? Como assim? Assim não. Às vezes eu acho que Deus está... Você não está entendendo que a sua vida tem que ser por meu louvor? E aí eu começo a me medir, irmãos, porque lá em Hebreus também, 13 também, ou 11, né? Acho que é 11, vai dizer que sem fé é impossível. 11:6, olha o pastor Ronaldo, glória a Deus, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, não existe irmão, irmã, homem e mulher de Deus que ore constantemente que não tenha fé. Irmão, não existe, é impossível. Você vê aqueles irmãozinhos das antigas, eu me lembro de vários irmãos. Você chegava com qualquer problema, parecia que já estava resolvido, dava vontade de falar, caramba, você está vendo, não? Você pelo menos não vai orar por mim. Eu lembro minha avó, irmãos, era uma fé, um negócio tremendo. Porque tinha vida de oração, e para ela parecia que os problemas já estavam resolvidos. Parecia que era só questão assim, não, vai passar, vai dar tudo certo. Quantos que você consegue aí, os mais antigos de fé, consegue lembrar da certeza e a convicção que você sentava para ouvir e te passava aquilo? Você pode ter certeza, meu irmão, que eram pessoas de oração. Quantos irmãos aqui tiveram o privilégio de... Esses dias eu estava conversando com... O que foi? Com o irmão Samuel. E ele fala, Felipe, quantas vezes de noite eu escutava, até escuto minha mãe orando, e eu lembro que eu era mais novo, às vezes eu estava dormindo num sono maravilhoso, eu escutava tinha alguma coisa na minha cabeça, eu acordava assustado, minha mãe orando por mim, expulsando tudo quanto era coisa de mim. São homens e mulheres de fé, irmãos. E a fé, ela só vem através da oração. Porque é necessário que nós acreditamos que Deus existe e Ele é o quê? Galardoador daqueles que... Ele não é Papai Noel, irmãos. Você só faz uma cartinha quando está chegando o final do ano. Só quando está em dezembro. Aí você vai lembrar do Papai Noel, vai fazer a cartinha, vai colocar lá para o Papai Noel. Ele não é daqueles que o buscam. Não é daqueles que o buscou, que já buscaram. Não, é daqueles que o buscam, que tem busca constante. Ele é galardoador e nós precisamos ter certeza disso. Porque as nossas orações vão chegar. Porque quando eu oro, a minha fé é acrescentada. Opa, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou tendo fé, eu estou agradando a Deus. E eu creio que Ele existe, Ele é galardoador. Porque eu estou buscando Ele.
Queridos, isso não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que fala. É a Bíblia que está dizendo as nossas vidas. Deus existe e é galardoador do que o busca. No dia da sua angústia, e eu te livrarei. Queridos, há uma condição também que não tem como. Se no dia da nossa angústia nós buscarmos ao Senhor, nós nos direcionarmos, está tudo ruindo, o meu joelho está lá, está estralando. Sabe, tem uns irmãozinhos que já estão mais de idade, né? Não, Gilmara, que eu sou novo, graças a Deus. Eu consigo ajoelhar várias vezes. Mentira, eu não consigo não. Queridos, eu vou contar uma estratégia que eu faço para os irmãos. Às vezes eu vou ajoelhar na beira da minha cama ou no sofá, aí eu já puxo a havaiana, né? Porque eu já estou calçado, eu já puxo a havaiana, tiro ela, eu já ajoelho em cima dela, né? Para não ficar doendo. Ou senão eu meto uma almofada, né? É bem isso, irmão, faz essas coisas, dá certo. Tá tudo um caco, irmãos, mas o meu joelho tá lá. O joelhinho tá calejado, às vezes, né? Tá aqueles que é mais escurinho, igual eu, né? O joelho fica até meio encebadinho, né? Quando você fica ajoelhado, já percebeu? Que ele fica meio cinzinha, fica, né? Mas o joelho tá lá. Porque é a certeza de que essa promessa vai acontecer. No dia da angústia, Senhor, eu vou te buscar. Queridos, e olha, a angústia, ela dói, ela machuca. O momento de angústia é um negócio, assim, doído, é muito dolorido. Só quem está passando aí sabe o que eu estou falando. É muito doído. Mas, querido, deixa eu te lembrar, ou te falar se você ainda não entendeu, ou até mesmo para mim. Mas, querido, como é gostoso. A gente é meio louco, né, o crente, porque, querido, a gente está passando em momentos que está nos destruindo. E a gente está se destruindo na presença de Deus. Quem de vocês aqui, irmãos, não precisa levantar a mão nada disso, mas pensa e lembra disso. Quantas lutas você já venceu no joelho? Oh, glória, aleluia. Quantas lutas. Quantas lutas você colocou diante do Senhor em lágrimas, em tristeza, com o coração arrebentado, e você sentiu o refrigério do Senhor, e aquele momento, queridos, parecia que você estava no céu, parecia que você estava voando, parecia que o problema tinha sumido, e quando você foi ver, você estava adorando a Deus, se derramando em lágrimas, sentindo a presença de Deus, aquilo te queimando, e você chorando, e a presença de Deus te consumindo, e Ele te arrebentando na oração. Queridos, não existe cristão que ore que não seja humilde. Não existe, a oração nos arrebenta, irmãos. Porque a gente chega na presença de Deus numa condição, e a gente se lança lá, às vezes com várias, Senhor, eu vou colocar várias condições, e às vezes doído, às vezes querendo conversar com Deus, muitas vezes querendo questionar a Deus, e a gente chega na presença dEle. Quando a gente vai, não é somente por passar a oração no culto da terça-feira que a gente tem que vir, não é isso que eu estou falando, eu estou falando na intimidade que você entra, e o Espírito Santo vem, irmãos, e te arrebenta, e você fala, Senhor, esquece o que eu iria falar com o Senhor. Olha, quem nunca passou por isso, graças a Deus que você nunca teve prova, mas que pena que você nunca experimentou isso. Que pena, olha, tomara a Deus que você nunca passe, mas tomara a Deus que você consiga experimentar isso, porque isso é tremendo, isso é inigualável, queridos. Você chegar diante de Deus, eu me lembro de Jó indagando a Deus, indagando a Deus, indagando a Deus, indagando a Deus, indagando a Deus. E quando Deus se apresenta para ele, Jó, onde estava você quando eu fiz o firmamento? Onde estava você quando eu fiz isso, isso e isso? E Jó, no final daquelas 70 e poucas indagações que Deus faz para ele, Jó fala, diante disso eu me calo. Porque, queridos, nessa circunstância de atmosfera nos falta palavras. Aleluia! E como é bom quando nos falta palavras. Queridos, quem não se encontrou muitas vezes em momentos de oração, mas aquilo, você está passando aquilo e você está com aquela certeza que Deus vai te livrar. E falta a palavra a você, e o Espírito Santo te visita e você começa a orar em línguas. Você começa a orar em línguas e você nem sabe mais aqui, você está falando em línguas, e aqui você nem sabe, mas
tudo o que você está passando parece que passa dentro de você. E aquilo vai apresentando diante de Deus. E eu me lembro, todas as vezes que isso acontece comigo, queridos, eu me lembro do Espírito Santo, que a palavra diz que ele intercede diante de Deus por nós. Porque quando nos falta palavras, queridos, ele vai nos interceder por nós. Essa é a função do Espírito Santo e aquilo vai nos consumindo. Queridos, e essa certeza, ela vem. Mesmo que a gente não consiga enxergar, porque a certeza do te livrarei, ela vem dentro de nós e aquilo nos consome, aleluia, aquilo nos toma. E para finalizar o versículo, o escritor coloca, e tu me glorificarás. Há uma condição, queridos, de nós sermos abençoados por Deus. Quando nós colocamos isso diante de oração, todas as nossas circunstâncias, e o Senhor nos abençoa, é para a glória dEle. Por isso que Deus nos livra, por isso que muitas vezes Ele permite a angústia em nossas vidas, porque esse processo Ele glorifica a Deus. Queridos, isso é muito difícil de entender, fisicamente pensando, mentalmente pensando, naturalmente pensando, é muito difícil de entender isso. Porque na nossa cabeça, as condições em que vai servir para a glória de Deus é quando está favorável para nós. Olha, isso aqui está muito favorável para mim, então isso serve para a glória de Deus, porque essa condição me alegra e eu glorifico a Deus. Mas tem condições nas nossas vidas que não nos alegra, mas glorifica a Deus. Quantos irmãos Deus já levou, até mesmo para dentro de um hospital, e lá dentro ele foi usado para a glória de Deus? Quantos irmãos já aconteceram isso, queridos? Quantos irmãos? Queridos, entendemos, todos nós. Eu tinha separado um monte de coisa aqui, eu não li foi nada. Mas glória a Deus. Queridos, entendemos todos nós que a condição de oração, ela não pode ser se eu quero ou não. Nós só vamos agir nessa conduta se nós não quisermos ter uma vida com Deus. Lembramos do Getsemane. Jesus eu já vou finalizar, Jesus antes de ir para a condição final, de cruz, de morte, ele fez a ceia e tudo mais, aquela coisa gloriosa, e ele chamou alguns. Ele falou, vamos ali comigo. E ele foi para o Getsemane orar. E ali foi aonde ele travou uma luta, eu acho que de oração, queridos, eu acho que ninguém passou na face da terra. Foi a oração de Jesus ali ao Pai, que ele suando gotas de suor de sangue, chorando, uma angústia tremenda. Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Uma condição travada ali, queridos. Ele enfrentou a peleja tremenda, mas é interessante saber, a gente aprende com a condição final disso, que Jesus, ele saiu dali pronto. Mas Jesus sempre estava pronto, ele era Deus, mas como o homem que era, a condição humana, ele saiu dali diante do Pai pronto. Porque depois daquela condição de sofrimento, de depositar diante de Deus, ele morreu, ele perdoou, colocou a orelha de Malco no seu lugar, como foi citado hoje pela manhã. Pedro já perdendo a linha e tal, e Jesus, você não está entendendo. Jesus caladinho, foi até o fim. Muitos chorando, olha, Jesus está morrendo, não sei o que. Ele falava, não choreis por mim. Chorem por vocês, pelos seus filhos, pelas suas famílias. Que coisa maravilhosa. Jesus estava falando, olha, não chorei, não chora porque eu estou sendo morto. Isso tem que se cumprir. Chora pela sua família. Jesus saiu dali, pronto. Mas antes mesmo, eu já ministrei sobre isso aqui, mas antes mesmo de eles ir para lá, teve um diálogo entre Pedro e Jesus, em que Pedro falou, Senhor, eu não te abandono, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus, Pedro, eu vou. Quando Jesus chama Pedro, era um dos que estava lá em oração, ele fala, ficai aqui, orai comigo, eu vou me retirar um pouquinho, mas vocês fiquem em oração. Nós sabemos que 3 vezes Jesus voltou, eles estavam dormindo nas 3 vezes. A igreja de Deus muitas vezes está dormindo sem orar. E eu não estou falando somente na madrugada, estou falando em condição de vida. A igreja de Deus está dormindo muitas vezes sem orar. Ali a representação daqueles discípulos, ele representa a igreja. E quando a igreja para de orar, o fracasso está ali, esperando.
Uma igreja que não ora é uma igreja sem vitória. Uma igreja que não ora é uma igreja sem conquista nenhuma, sem perspectiva de futuro, sem plano, sem traçado, sem metas, sem alvo a ser conquistado. Uma igreja que não ora é uma igreja fracassada. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem uma condição, ela ora constantemente. Se nós não estamos orando, querido, nós estamos sujeitos a cair. Assim como foi Pedro, 3 vezes Jesus voltou, ora, vocês não sabem o que vai acontecer depois disso, está para se cumprir. Na última vez que Jesus já tinha terminado, ele falou, levanta, você estava dormindo, já vai acontecer. E muitas vezes Deus está falando nas nossas vidas, olha, eu estou te chamando para um momento de oração. Eu estou te chamando para um momento de santificação, estou te chamando para você orar, estou te chamando, estou ministrando, estou falando. E nós não temos nos colocado diante daquilo que o Senhor tem nos chamado. Deus tem nos alertado, olha, vamos orar, vamos clamar, estou te chamando para oração. Olha a circunstância na sua vida que está acontecendo, você não está percebendo. Oração, joelho no chão, oração, oração. E nós não, preferimos dormir o sono do mundo. Muitas vezes, queridos, nós estamos assim, dormindo o sono do mundo. Assim como Pedro e aqueles discípulos que estavam lá com ele. Isso trouxe uma tragédia muito grande, porque quando era para eles ter a certeza daquilo que iria se cumprir, trazer sobre eles o ânimo, falar, chegou a hora, ele vai morrer. Nós vamos ser salvos eternamente. Eles se dispersaram, temeram, fugiram, negaram a Jesus, xingaram a Jesus, se perderam em sua caminhada. Queridos, quantos de nós estamos nos perdendo? Porque nós não oramos mais. Já não faz mais sentido em nossas vidas, não cabe mais a oração. Já nós não temos mais tempo de oração, não temos mais propósito pelo que orar. Para que orar? Não cabe mais no meu dia o tempo de oração. Não cabe mais no meu dia a comunhão com Deus, porque nós só vamos orar se nós sentimos vontade de ter relacionamento com Deus, a não ser que venha a angústia. E às vezes Deus está nos despertando. E aí lá na frente, nós vamos cair. Por quê? Não oramos. Queridos, não existe cristão sem oração. É por isso, irmãos, queridos irmãos e irmãs, os nossos cultos de oração era para estar lotado. As nossas campanhas de vitória talvez nem tanto, mas os nossos cultos de oração era para não ter lugar para sentar. Era para ter gente em pé nessas galerias, sentado aqui na frente, porque nós teríamos entendido que a nossa vida sem oração é uma vida fútil, vazia, sem propósito. Irmão Felipe, mas eu oro na minha casa. Amém, irmãos? Continua orando. Continua orando. A condição de oração não é só na igreja. Mas, querido, quanto mais oração, melhor ainda. Qualquer buraco. Eu conversava isso com a irmã Marília ontem, ali no aniversário da Bia. E eu até brinquei com ela, falou, se tiver alguém te chamando para orar num sanitário, se enfia lá, vai orar lá também. Porque qualquer lugar, queridos, que tiver momento de oração, de busca de Deus, nós precisamos estar. Nunca deve ser suficiente, porque a nossa suficiência vai nos levar para a ruína. Eu não preciso disso. Isso aí é coisa para gente que não tem muito intelecto, esse negócio de ficar orando muito. Eu leio a palavra do Senhor, eu busco, faço minha oraçãozinha lá, muito simples, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pelo meu café, obrigado pelo meu almoço. Eu faço esse negócio de ficar orando, buscando, isso é coisa de gente que não tem base. E você tem razão. Eu sou uma pessoa sem base, queridos. E por isso que eu tenho que orar sempre, senão eu me perco. Queridos, que nós não tenhamos uma condição de sonolência ali, como os discípulos estiveram. Quando o Senhor Jesus nos chamar, vai para a oração. Que o nosso despertar seja rápido. Estou indo, Jesus. Estou indo, é agora, eu vou lá. Porque, irmãos, é certeza de livramento. Nós lemos aqui. É certeza de livramento. Irmãos, tenha sempre a mente as coisas que Deus tem feito através das nossas orações. Tem um louvor que diz, conta as bênçãos, conta quantas são que tem recebido da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e nós vamos ficar surpresos de quanto Deus já fez. Porque são muitas coisas, e nossos olhos, eles só conseguem perceber com contato com Deus, e o contato com Deus é somente através da oração. Amém, querido?
Então se coloca de pé em nome de Jesus. Precisava falar da oração que salva o doente, precisava falar de algumas coisas, mas amém. Mas eu creio num Jesus que ainda faz milagres. Querido, ele não precisa de uma condição extraordinária para agir. Os discípulos do Senhor Jesus, eles não faziam culto quando alguém precisava de cura, quando alguém precisava de libertação, eles não faziam culto. Eles só falam, aconteça, levanta e anda, eu profetizo na sua vida, e as coisas aconteciam. E em nome de Jesus você vai fazer isso nessa noite. Você vai colocar diante de Deus aquilo que tem te afligido, aquilo que tem roubado a sua paz. A condição que você não consegue orar, se você está sem forças para orar, vamos colocar diante de Deus agora. Queridos, e vai acontecer. Vai acontecer. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor Jesus. Você precisa de uma cura nesse momento? Vai acontecer. Queridos, vai acontecer. Você precisa de alguém seja visitado? Em nome de Jesus vai acontecer. O que você precisa aí? A sua oração tem que ter fé. E nós vamos colocar em prática, nós acabamos de ouvir isso. Se você não tiver fé, queridos, não vai agradar a Deus, então nem adianta orar. Nem adianta orar. Mas se sua fé for bastante, suficiente, alcançar, vamos orar todo mundo junto. Em nome de Jesus. Senhor, nós te suplicamos nesse momento, Senhor. Acabamos de ouvir, Senhor Jesus, a tua palavra que nos diz, Senhor, que nós precisamos ter uma vida de intimidade, Senhor Jesus. E não há outro meio de conversarmos com o Senhor, a não ser a oração. Senhor, o Senhor nos deixou a oração, Senhor, como uma forma, Senhor, de um diálogo, de uma conversa. Senhor Jesus, e quantas vezes nós perdemos, Senhor, esse diálogo, porque nós estamos muito ocupados, nós estamos muito atarefados. Senhor, nós estamos numa condição que nós nos perdemos em meio à caminhada. Senhor, muitas vezes estamos como aqueles discípulos de Emaús, vimos tudo, sentimos tudo aquilo, mas estamos retrocedendo, Senhor, porque já nos perdeu a fé, já nos falta fé. Senhor, que nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que diz a palavra, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Senhor, que neste momento, aquele que te ora, com o coração quebrantado, porque diz a tua palavra que o coração, aleluia, quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Senhor, que em nome de Jesus, esse pedido, em nome de Jesus, essa libertação, em nome de Jesus, Senhor, que essa doença, Senhor Jesus, que essa condição de tristeza, seja desfeito agora em nome de Jesus. Senhor, que essa condição de falta de fé seja desfeita agora em nome de Jesus. Nós profetizamos vida onde há morte, aleluia. Glória, que haja vida, vida de Deus sobre as nossas vidas. Que através da nossa oração as nossas famílias sejam alcançadas, os nossos lares sejam alcançados, mudados, transformados, libertos. Que através, Senhor, das nossas orações, Senhor Jesus, os cativos sejam libertos, Senhor, os enfermos sejam curados, aleluia. Para a tua glória, Senhor, como diz a tua palavra, e tu me glorificarás, Senhor. Que a igreja herdeira do Rei seja conhecido, Senhor, pelo poder operante de Deus. Porque, Senhor Jesus, aqui tem que ter a tua glória. E, Senhor Jesus, a tua palavra diz que os sinais seguiriam aos que creram. Aleluia. Senhor, traga sinais aos teus servos que te buscam, que te clamam. Traga sinais de confirmação. Aleluia. Em nome de Jesus, para que o seu nome continue sendo glorificado. Senhor Jesus, nós cremos num Deus de milagre, o Deus que não mudou, que continua operando, que continua ministrando em nossos corações. Senhor Jesus, se for retorno, Senhor Jesus, que assim seja, traga de volta aquele que está distante de Ti. Senhor Jesus, que a nossa oração agora, Senhor, liberte aquele que, Senhor, está vivendo em cadeias, que não consegue mais sentir a Tua presença. Eu expulso agora em nome de Jesus. O seu aprisionamento está caindo por terra agora em nome de Jesus. O Senhor está te visitando agora em nome de Jesus. Está transformando toda maldição em bênção. Aleluia, para a glória dele, o Senhor está te visitando. Receba o poder de Deus.
Receba a unção de Deus, receba a cura de Deus nesse momento, receba a libertação de Deus nesse momento, receba a visitação do Espírito Santo. Oh glória, aleluia, oh glória, para a glória de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh aleluia, amém, queridos. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Então você já sabe o tanto que você quer, não é? Então vamos orar. Então vai ser projetado aqui já os anúncios da semana. Você vai encontrar o primeiro aí, terça-feira, oração. Vem orar, né? Vem orar porque Deus se agrada disso e Deus responde às nossas orações, amém? Muito obrigado você que nos visita, né? Agradecemos pela escolha que você fez, né? Foi Deus quem te trouxe aqui e nós ficamos gratos e já deixamos o convite estendido para o próximo culto, em nome de Jesus. Domingo que vem é Santa Ceia, né? É ou não é? É. E o que mais? As primícias, não é? Então não vamos esquecer, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos estar orando, despedindo um dos outros, mas continuamos em espírito, não é? Em nome de Jesus. Cadê o irmão Ronaldo?